Olá, pessoal, bom sábado para todo mundo. Hoje um dia mais que especial para a história do canal MMA Debate. São quase 500 entrevistas. A gente já entrevistou praticamente todos os grandes nomes da história da luta, seja do jiu-jitsu, seja do Muay Thai, seja da luta livre, seja da old school ali do Vale Tudo, mas alguns nomes ainda faltam para a gente. E hoje um nome que eu sempre quis entrevistar, sempre vi as entrevistas dele, a postura, a história dele dentro da luta, dentro da arte suave, que é o mestre Pedro Sauer, uma lenda da história do jiu-jitsu, um representante legítimo ali da família Gracie, que leva esse jiu-jitsu aí com a associação dele no mundo inteiro. E sabe que eu tenho uma admiração profunda pela sua história, pela sua postura, pelo seu carisma também, e que você leva esse jiu-jitsu brasileiro aí para o mundo inteiro. Mestre, uma honra estar te recebendo aqui no canal MMA Debate. Muito obrigado, Florencio. É um prazer estar com você aí, um prazer pela tua audiência. Fico sempre feliz aí que eu puder fazer para ajudar aí o pessoal do jiu-jitsu. Estou sempre aberto. Adoro o jiu-jitsu desde garotinho. E continuo apaixonado. Mestre, é lógico que algumas perguntas, você deve até fazer uma reflexão de novo, eu tenho que falar sobre isso, mas eu sei que no final você deve sentir prazer de relembrar essas histórias internas, que são histórias que moldaram aí a sua vida dentro das artes marciais. Conta pra gente, lógico, você tinha uma amizade ali com o Rickson, todo mundo sabe disso, e depois você se tornou aluno dele, mas conta o primeiro dia que você entrou na academia, na Avenida Rio Branco, fez aquele primeiro treino, e como foi a sua reação quando você saiu de lá? Aquilo realmente mudou a sua vida? Quando você saiu de lá, é lógico que tomou aquele amasso todo, aquela coisa toda, mas como que aquilo entrou na sua cabeça? Como que naquela noite você dormiu, você falou, caramba, gostei desse tal de jiu-jitsu, quero voltar na próxima aula o mais rápido possível. Conta uns detalhes desse dia tão especial. Rapaz, eu vou te falar a verdade, eu apanhei muito, mas já apanhei assim que nem gente grande. Entendeu? Você tá me ouvindo aí, meu? Eu vi que a gente se perdeu aí. Não, mestre, estou te colocando em evidência na hora que você responde. Entendi, perdão. Então, com a primeira vez que eu cheguei lá, o Rickson, quer dizer, eu tive na academia, antes de ter a experiência física, eu tive na academia quase um ano antes. A gente era garotinho, eu devia ter até uns 15 anos de idade, mais ou menos. Eu fui na academia dando uma carona pro Rickson. Eu já tinha meu carro, eu era garoto novo, eu tinha um carro novo. Carro novo não, eu tinha um carro antigo, um Chevrolet Bel Air, 1950. E eu tinha 15 anos de idade, rapaz, andando no Rio de Janeiro, sem documento, sem carteira. Então já viu, né? Aquela turma. E o Rickson fazia parte dessa nossa turma aí. Ele me pediu uma carona para levá-lo da Rua Barbosa até a Rio Branco, academia do Hélio Gracie. Aí, quando eu cheguei lá, tinha uma vaga na porta. Eu parei na vaga lá, eu falei, Rickson, eu vim aqui só para olhar, não quero desse negócio de agarração, não. Falei lá com ele, meu irmão, o negócio comigo é soco, hein, meu irmão? Brincava assim com ele, sabe? E o Rickson só aquele jeitinho dele, brincalhão, sempre rindo, gozador demais. Aí, quando eu cheguei lá, o Hélio não estava, o professor Hélio não estava lá. E eu vi o Rickson entrar lá, se trocar, e ele entrou dentro de um kimonozinho, de um tatamezinho pequeno praticamente, eram 2 tatames pequenos e um lugar para se trocar de roupa no meio. E ele entrou no tatame da direita e ali começou a treinar com um cara, rapaz, com não sei quem é, até hoje eu não tenho certeza, mas era uma pessoa usando uma faixa roxa. Eu me lembro da faixa colorida. E o Rickson usava uma faixa verde, uma faixa que era de garoto, na época. E, rapaz, foi uma pegação, uma cambalhota para cá, cambalhota para lá, eu não entendia nada. Falei, isso é coisa de doido, eu não quero nunca fazer uma coisa dessa. Foi a minha primeira impressão do jiu-jitsu. Aí acabou daquele negócio, eu não treinei, não sei o quê, coisa e tal. O Rickson treinou lá com uma opção de gente, vários outros treinos lá, coisa e tal. Eu fui embora. Não voltei para a academia durante um bom tempo. Quase um ano não voltei. E o Rickson toda hora, vamos lá, Pedrinho. Ele me chamava de dropê, vamos lá, vamos dropê. E eu não queria, vai agarrar o homem lá, meu irmão. Eu mexia assim com ele, brincando. Eu quero pegar. Aqui, eu vou dar soco, hein? E ele só ria e ia embora. Pela segunda vez, ele passou um ano, ele passou lá, pô, meu irmão, dropei, tô atrasado, dá uma força aí. Falei, tá bom, Suquinho, pula aí. Fui levar o Rickson lá na cidade. E essa segunda vez, também tinha uma vaga lá na Rio Branco. Eu parei o carro, falei, meu irmão, só tô vendo aqui pra olhar, hein, bicho, não tô treinando não. Já vi essa agarração, não gostei disso não. Quando eu cheguei, tava o Hélio Gracie, rapaz. O Hélio tava sentado lá na mesa. Aí ele me apertou a mão, senti aquele aperto duro dele, aquele aperto firme. Rickson, esse aqui é teu amigo, você tá me falando? Eu olhei assim pro Rickson e falei, o que é?
Não, vem pra cá, vamos entrar ali. Aí o Hélio já veio com 2 luvas de boxe na mão. Não, vem aqui, tira o sapato, vem aqui, meu filho, vem aqui, meu filho. Começou a me chamar, não, senhor, já vem. Não, ninguém vem aqui para olhar, não, senhor. Vai ter aula comigo. Aí ele praticamente me obrigou a entrar no tatame. Quando eu botei a luva de boxe, meu Deus do céu, a molecada lá, não sei se era aula de criança, não sei como é que era, eu me lembro do Royler era garoto pequeno, Royce também era pequeno, Roca era pequeno, tudo pequenininho. E sei que eu tive um pesadelo, eu fiquei 40 minutos abraçado na privada, tendo convulsão. E o Hélio e o Rickson na porta, assim, eu abraçado, assim, tendo convulsão, o Hélio assim do lado da porta, o Rickson do outro lado da porta, e o Hélio assim, Rickson, esse aí que é teu amigo aí, que você me falou, que é bom de briga, que o boxe é, olha aí, o cara, aí o Rickson assim, pô, papai, deixa, não mexe com ele não, papai, a gente nunca mais vai ver ele aqui na academia, ele vai sumir, nunca mais vai voltar. E eu olhei pro Rickson, eu preciso de um kimono, eu quero um kimono. Aí o professor Hélio, vai, arruma um kimono, vai, meu filho, arruma um kimono pro rapaz aí. Assim, rapaz. Aí ele me deu um kimono que embaixo estava escrito Victor Vasconcelos, que é um grande surfista, gente boa, finíssima, um casca grossa das antigas também. O Rickson me deu o kimono dele, o Victor Vasconcelos. E eu usei esse kimono até acabar. Esse kimono só sobrou as duas golas. O resto foi tudo embora. Só sobrou aquela parte de baixo do kimono, foi tudo embora. Eu fiquei fanático. Virei fanático com o jiu-jitsu. Foi mais ou menos isso. Sensacional essas histórias, mestre. E são lembranças, né, que não saem da sua cabeça. Agora, você teve uma grande honra que poucas pessoas tiveram, que foi de ser aluno, obviamente. Quando a gente pensa em você, a gente pensa no grande mestre Rickson, mas obviamente você teve muitas e muitas aulas diretas ali com o mestre Hélio, que faz parte da sua formação. E você teve ele ali pegando no seu kimono, te ajustando a posição, tendo aula direta com ele, enfim. O que é que fez, né? A gente tem o mestre Hélio como um herói, como um ícone, né? E você teve ele como seu professor. O que que fazia a didática do mestre Hélio ser diferenciada? O que que fazia ele ser esse gênio histórico dentro do jiu-jitsu? Olha, o professor Hélio, ele era uma pessoa com uma experiência impressionante, né? O cara passou 80 anos da vida dele no tatame, né? Quando eu conheci o Hélio, ele estava com 60 anos. E me passava, me espancava, brincava comigo como se fosse criança. Passava minha guarda, fazia de tudo comigo. Ele praticamente, quando o Hélio começou a dar aula, assim, para mim, quando eu comecei a aprender, eu era magrinho demais. Eu peso... Hoje em dia eu estou com 149 pounds, quer dizer, eu sou um cara leve. Quando eu era criança, eu pesava 120 pounds. Eu era uma feda, uma peninha. E não tinha músculo nenhum no corpo. Eu apanhei muito, mas eu era danado. Eu tinha assim, uma disposição eu tinha raça. E o que aconteceu foi que o Hélio percebeu essa raça em mim. E aí uma história gozada, rapaz, que o Hélio acabou sendo muito amigo da minha mãe. E eu, quando eu era garoto, quando eu era criança, eu parece que eu fui uma pessoa meio problemática. Eu fui um garoto meio problemático, sabe? Eu tomava remédio, tomava calmante, tomei tudo quanto é tipo. Ia para a casa de saúde do Dr. Eiras fazer exame de eletroencefalograma, tomava choque elétrico, passei um ano numa escola para pessoas especiais. Em resumo, eu fui uma pessoa problemática na infância. E quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, a minha mãe ficou apavorada. Ela falou, meu Deus do céu, a última coisa que meu filho precisa é aprender a bater nos outros. Ele já é nervoso pra caramba. E esse negócio do Hélio Gracie eu não gosto, não. O Hélio Gracie tem essa fama. Assim. Minha mãe foi lá em Downtown, no Rio de Janeiro, na Academia Rio Branco, 151, 18º andar. Bateu na porta lá, o Hélio, quando viu minha mãe, se apaixonou pela minha mãe. Aquele jeitão do Hélio, né? Aí começaram a conversar, aquelas coisa e tal, pra cá, coisa. E a mamãe falava, Hélio, o meu filho já foi expulso de 12 colégios, eu não consigo segurar, ele não pode praticar jiu-jitsu, ele não pode praticar isso. E eu já estava praticando, já tinha uns 2 meses, mais ou menos, 1 mês e meio, 2 meses. Aí, rapaz, o Hélio olhou para minha mãe e falou assim, ô Miriam, eu tenho visto o Pedro aqui, ele não me parece tão doido assim, não. Vou te fazer uma pergunta, Miriam. Se eu der uma nota de 100 cruzeiros para ele,
ele bota no bolso ou ele come? Aí a minha mãe falou assim, ele vai botar no bolso, não, Hélio? O que você acha? Mira, se ele botar no bolso, eu vou dar jeito nele. Foi assim a minha história inicial do jiu-jitsu. Foi assim que eu praticamente comecei Minha mãe não me falou nada, ela ficou quieta, né? E o que aconteceu foi que uma vez eu estava treinando com o professor, assim, logo em seguida eu estava treinando com ele passou a minha guarda, ficou atravessado, aí brincou comigo, ficou norte, salto, não sei o que, coisa e tal, montou. Quando ele montou assim, e o professor é igual um gato, né, bicho? Ele era rápido, ele era a mão macia, parecia um aviludo, meu irmão, uma coisa assim, você não sentiu o professor se mover. Quando você abriu o olho, caía aquela coberta em cima de você, assim, caía um negócio assim em cima. Era a tática dele. Eu sei que eu tava embaixo, ele montado em cima de mim, e eu tentando escapar, rapaz, eu puxava para cá, puxava para lá, saía do cotovelo, tentava fazer de tudo, eu não conseguia escapar. Quando praticamente eu estava desistindo, o Hélio olhou para minha cara e falou assim, tu pensa que tu é maluco, hein? Tu engana teus pais, seu filho me chamou de palavrão mesmo. Tu engana seus pais, meu irmão, a mim tu não me engana não. Imagina eu completamente exausto embaixo do Hélio, e ele com o dedo na minha cara assim, ó, tu engana teus pais, a mim tu não me engana não, seu moleque. Assim, rapaz. Eu com 15 anos de idade, 16 anos de idade, eu apavorado, eu falei, o que é isso? Aí, depois daquele dia, sabe o que aconteceu comigo? Nunca mais eu fingi que eu era doido. Eu fingia que eu era doido. Sensacional. Mestre, falando nisso, lógico que a gente pensa no mestre Hélio, no Rickson, né, nas pessoas ali diretamente da família Gracie, a gente pensa na técnica apurada, naquela coisa toda, mas a gente vê que todo mundo que foi aluno direto deles passou a ter uma ligação pessoal, de amizade, de um vínculo com eles pessoal. E pelo que você está falando, você chegou a ter isso com o mestre Hélio também. Qual que era a característica, além da parte técnica, de todo o talento dele, que fazia ele entrar na mente da pessoa e fazer a pessoa ter aquela sinergia entre professor e aluno? Qual que eram as características humanas dele que você mais admirava? O professor ele era sensacional. Ele tinha uma didática impressionante. Ele te desafiava, ele ficava te fazendo brincadeira contigo, sabe? Ele ficava mexendo com você. Ele ficava te testando o tempo inteiro, te testando. Uma teimoso como eu nunca vi igual. Uma pessoa mais teimosa que eu já vi na minha vida foi o professor Hélio. Eu estudei com ele lá na Califórnia, quando eu me mudei para os Estados Unidos. O professor Hélio é teimoso mesmo, teimoso assim de... Ele não quis aprender inglês. Acabou. Não vou aprender inglês. Ponto final. Ele falava que não aprendi. Mas eu esqueci da tua pergunta de novo aqui. Estava voltando para o Hélio aqui, da teimosia dele, da didática dele. A característica pessoal dele que fazia com que várias pessoas gostassem da aula dele, além da técnica, da parte humana dele. Ele entrava na cabeça da pessoa, que a pessoa a confiança que tinha nele, ele se tornava um amigo do aluno. Conta alguma história nesse sentido. Essa história aí mesmo da sua mãe já foi uma, né? Que ele conseguiu, de uma forma ou de outra, convencer a sua mãe que o jiu-jitsu ia ser algo positivo para você. Mas quais as características humanas dele que ele colocava dentro do método de ensino que eram importantes também, que você utiliza hoje em dia com seus alunos? Olha, o jeito que o Hélio falava, o jeito que o Hélio transmitia a técnica, o jeito que o Hélio adorava o jiu-jitsu, isso aí passou muito para mim, sabe? Eu vi, apesar de eu ser uma pessoa que trabalhei com a Bolsa de Valores, né, o jiu-jitsu para mim era um hobby, mas a paixão que o Hélio tinha pelo jiu-jitsu, claro, o Rickson, e você vê o Rorion também a mesma coisa, você vê o Helson, todos eles, a molecada toda aí, o Royce, todo mundo adora o jiu-jitsu. Quem ficou do lado do Hélio aprendeu um jiu-jitsu refinado. É um jiu-jitsu diferente. Não é aquele jiu-jitsu que você pode... É aquela história, o Hélio falava sempre para mim assim, Pedrinho, você quer mostrar uma posição? Em vez de você mostrar para mim, mostra para uma menininha de 5 anos de idade, quero ver ela fazer. Me mostra essa posição para uma menininha novinha assim, uma pessoa novinha, uma pessoa fraquinha. E eu, como era muito fraco, eu sempre fui o aluno da academia que o Hélio chamava, eu fui como é que se diz, a pessoa que ele fazia as posições, o sparring, eu era a pessoa que o Hélio demonstrava as técnicas.
Então eu conseguia sentir a vibração, eu conseguia sentir a energia do Hélio. Eu me lembro da respiração, dos movimentos musculares, de como é que ele fazia. Ele tinha uma mão muito macia, você, como é que se diz? Você subestimava as posições do Hélio. E quando ele pegava, não tinha esse negócio de pegar e escapar, não. Ele pegava, já era. Não tinha escapatória. Sensacional. Mas você chegou até, é lógico que você não foi aluno dele, mas quando você entrou no jiu-jitsu, ele ainda estava aqui entre nós, creio eu, o grande mestre Hollis. Você chegou a ter alguma relação com o Hollis ou só conheceu ele mesmo, conversou, mas aula com ele, você já chegou a ter algum rola, alguma coisa? Sei que você já teve lutas com alunos dele, né? Históricos já, até. Já tive lutas, mas com o Hollis, a única interação que eu tive com o Hollis quando eu era garoto foi o Rickson. Me chamou para ir na casa deles numa sexta-feira. O professor Hélio tinha ido para Itaipava. Aí, pô, Pedro Pé, vamos lá em casa, tá rolando uma festinha. Aí cheguei lá, tava Horion, tava o Hollis estava na cozinha. E aí o Rickson começou a entrar assim pela porta dos fundos. Eu entrei atrás, o Hollis olhou assim pra gente. Deu assim uma chamada, o Rickson, paramos ali. Qual é, meu irmão? Aí, não, tô eu aqui, meu brother aqui, tô eu e meu brother. Brother, o cacete, vai embora daqui, meu irmão, sai daqui, vambora, zapa. Botou eu e o Rickson pra fora. Foi uma relação que tive com ele. E a outra relação que tive com o Hollis foi quando eu competi lá na academia que era do Hollis, ou do Carson, na época. E foi minha primeira experiência, minha primeira competição de jiu-jitsu que eu treinei com o Arthur Cartier, o Pardal, que também me passou o cerol em cima de mim, lá apanhei igual o cachorro sem dono do Arthur. Mas no final, ele não me finalizou. E o Rickson ficou alegre. Só você vê na alegria do Rickson, bicho. O Pardal não ter me finalizado. Ele falou, esse é o melhor aluno do Hollis aqui, o moleque é casca grossa. Mestre, falando nisso do Hollis, né, a gente tem uma pergunta em homenagem a ele também, apesar dele não ter sido seu professor, ele em determinado momento também foi o grande nome da família e o próprio Rickson teve muitas aulas ali, ele reconhece isso. É lógico que você lembra desse momento porque você já era aluno do Rickson. A morte do Hollis foi algo que deve ter sido um ponto de abalo muito grande ali na estrutura da família, né? Conta a lembrança que você tem desse momento na época. E o Rickson, que era seu professor e seu amigo, como que foi a reação dele? Deve ter sido devastador para ele na época, né? E para toda a família. Rapaz, o Rickson estava muito sério. Eu não vi o Rickson chorando. O Rickson estava sério. Ele estava assim, bem triste, né, meu irmão? Ele perdeu o ídolo dele. O Hollis era o ídolo. O Rickson adorava o Hollis. E o Hollis adorava o Rickson. O Rickson era o garoto de ouro do Hollis. Ele olhava para o Rickson com os olhinhos do Hollis chegavam a brilhar. Eu me lembro disso. Essa luta que eu tive com o Pardal, que o Pardal me espancou, o Hollis atravessou no tatame e olhou para o Rickson, porque a gente sabe se o Rickson concordava que ele tinha ganho. Só para você ver o respeito que o Hollis olhou e falou, e aí, Rickson? Quem é que ganhou aí? Para você ver o respeito que o Hollis tinha com o Rickson. O Hollis era muito boa gente. Eu me lembro dele uma vez, ele estava vendendo uns videocassetes e parece que alguém ligou para a empregada, mandou ela descer com videocassete e chegou um cara de motocicleta lá e pegou o videocassete. Em resumo, roubaram a coisa do Hollis. Eu estava nesse dia também lá na Rua Barbosa e eu me lembro do Hollis, coitado, estava desesperado. Era um videocassete que tinha comprado, custava $2.000 na época. Yeah. Mestre, agora vamos falar sobre, lógico, o seu professor, o grande mestre Rickson Gracie. Quando a gente pensa no mestre Rickson, a mesma coisa em relação ao mestre Hélio, ao Hollis, são heróis ali da história do jiu-jitsu, né? Pessoas no mundo inteiro têm tatuagens deles, aquelas coisas todas, e você teve a honra de ser um dos mais emblemáticos alunos da história, né? Você mesmo é um deles, né, mestre? Um dos mais emblemáticos alunos da história, daquele que para muitos é o mais emblemático nome da história do jiu-jitsu. A mesma pergunta que eu fiz em relação ao mestre Hélio, mas em relação ao Rickson, você viu ele em ação, em rolas, em conferes, em situações que muito poucas pessoas viram. A pergunta eu sei que é difícil, que são tantas e tantas, mas qual o dia, alguma situação que você viu ele defendendo alguém, ou um rola, um confere, portas fechadas, ou um treino específico, um seminário? Qual a situação que você viu dele, que tecnicamente você ficou assim,
embasbacado, você, meu Deus, não é possível um humano fazer isso. O que ele fez, ou uma ou duas situações que você olhou e falou, realmente o jiu-jitsu desse cara é algo acima de qualquer coisa. Conta aí pra gente. Olha, uma coisa que me impressionou o Rickson muito, que eu fiquei muito impressionado, foi depois de eu já ter. Já éramos amigos já de bom tempo, já, mas a gente ainda era garoto ainda, até com 16 anos mais ou menos. Vieram 4 rapazes lá na Rua Barbosa para sair na briga lá, para sair na porrada. E um dos rapazes, a gente tinha uma turminha na Rua Barbosa, que era uma turma grande lá, né? Mas só tínhamos 4. Tinha 4, era eu, Chicão, Birró e o Rickson. Estavam nós 4 lá, sentados lá no Barão, e de repente chegaram 4 caras da Marquês de Abrantes, que eram um pessoal da Barra Pesada, que era o Totó, Bileco, Ratão e Fumaça. Eram esses 4 caras que troublemakers, só arrumavam confusão. E um deles eu conheci essa turma toda, que eu era amigo lá ali do Flamengo, eu conhecia tudo. Quando eles chegaram para a briga, o Birró saiu correndo. Aí ficou 4 contra 3. Como eu era amigo da turma, na verdade, ficou o Chicão, um amigo meu, ficou encarando um dos caras, foi o Totó, o Bileco, e o Rickson e o Totó ficaram se encarando. Rapaz, o Rickson pegou o Totó, deu uma baiana no cara, botou no chão mas arregaçou o Totó, mas arregaçou de uma maneira aqui de machucar mesmo, sabe? Machucar o Totó bastante. A cara ficou deformada e era sangue para tudo quanto é lado. E o Rickson tinha 15 anos de idade. Ali eu olhei assim e falei, como é que pode... E o Totó tinha 18 anos, o Totó era da Marinha. Era um cara rasgado, fortinho já, sabe? O Rickson era criança, era garoto, magrinho, 16 anos. Aí quando o Totó acabou, o Ratão e o Bileco foram para defender assim, o Totó e deram uma puxada assim no Rickson e de repente separou tudo e o Rickson saiu de perto. Quando o Rickson saiu de perto, tava eu, Chicão, tava Totó, Ratão, Bileco e o Rickson. De repente fizeram uma rodinha e o Bileco, sem a menor explicação, deu um soco no Rickson, assim, por trás, né? Na maior covardia, deu um soco no Rickson, pegou assim na boca do Rickson, o Rickson caiu no chão, levantou, botou a mão, filha da puta, covardia, vocês são covardes, e saiu andando. Passou uns 10 minutos, apareceu um Dodge Dart azul clarinho, aí o Rickson, dropeia, chega aí. Eu fui lá na rua, aí estava o professor Hélio dirigindo, estava o Hollis do banco da frente, atrás estava Rorion, Helson e Rickson. Aí o Som que ri, dropeia, onde é que os caras ficam? Os caras ficam onde? Eu falei, o Som que eles ficam ali na tal lugar, Marquês de Abrantes, Marquês de Paraná, é aquela áreazinha ali. Aí o Hélio, Rickson, tem que pegar os 4, hein? Assim, o Rickson tinha 16 anos de idade. Aí eu corri pro meu carro e segui eles, né? Quando eu cheguei lá na Marquês de Abrantes, Marquês de Paraná, deu para ver o Rickson pulando assim pela janela do carro, nem abriu porta, pulou pela janela, com as mãos, saiu de 4, assim, andando de 4 no chão, assim. Os 4 sumiram. E o Fumaça foi um que pulou conseguiu entrar numa... Não me lembro se era um prédio. Ele pulou num prédio, o Rickson não conseguiu entrar. E ele ficou fingindo pro Rickson, não vem não, que eu tô armado, não vem não, que eu tô armado. Botando a mão para trás, assim, se pular, vou dar tiro. E o Rickson ficou assim na grade, sabe? Isso foi nesse dia. Aí o Rickson não conseguiu entrar, saiu, entrou dentro do carro e foi embora. Meu irmão, passaram-se uns 3 dias, 4 dias depois, o Rickson estava andando sozinho, bicho, encontrou os 4 e saiu espalhando os 4, meu irmão. O Rickson tinha 16 anos de idade, bicho. Sensacional, mestre. E os caras duros, os caras fortes, não era nego bobo não, bicho, era nego cascarudo, era nego de rua, Flamengo lá. E tu sabe o que é uma coisa gozada que hoje em dia o pessoal não conhece nisso? Já ouviu falar no Maciste, lá do Flamengo? Não, mestre. Quando eu era garoto, existia folclores, né? Tem aqueles malucos do Flamengo, né? Você lembra do Marquinhos Rua Marquinhos era um amor de pessoa. Marquinhos, eu e o Marquinhos Rua treinamos ganhamos uma faixa amarela de taekwondo lá em Madureira, juntos. Quando a gente era garotinho também.
Mas no dia seguinte dessa briga com o Rickson, os 4 voltaram lá para Marquês de Abrantes e Marquês de Paraná, e parece que falaram lá que brigaram com o Grace, não sei o quê. Tu acredita que o Maciste chegou lá na Rua Barbosa com 2 cachorros? Cadê o Grace? Para brigar aqui na rua tem que pedir comigo. Grace tem que brigar na academia. Na rua tem que pedir licença para mim. Outros já morreu. Tempos, né, folclore total. Esse já morreu. Isso foi no mesmo tempo do Madame Satã. Eu já devo falar também, Madame Sim. Satã. Mesmo tempo. Histórico. O Madame Satã, eu vi o Madame Satã também. Figuras folclóricas do Rio. O Madame Satã dizem que também na rua era bom de porrada, né? Eu vi na minha, quando eu era garotinho, eu vi esse cara botar um pedaço de carne que devia ser uma perna de uma vaca, ele botou numa forquilha e ele fez carne moída. Em frente ao meu colégio, bicho. Estava assim, o colégio Ateneu São Luís, lá na rua Silveira Martins. Esse cara andava ali na Lapa, o Madame Satã. Meu irmão, ele era perigosíssimo. Estava vendendo um Jeep lá no meu colégio, quando eu era garotinho. Época boa. Época histórica aí do Rio de Janeiro, dos anos 70 e tal. O Messi, falando agora, continuando falando do Messi Rickson, agora, tirando essa parte da situação mais impressionante dele, foi essa aí, que você vendo um garoto de 15, 16 anos já com essa valentia, com essa técnica toda, conseguindo encarar 4, mas depois você pegou toda a evolução dele, do jiu-jitsu, dele se transformar nesse mega astro, né, com a técnica, a parte mental muito forte, a parte técnica. O que do jiu-jitsu dele, agora a parte do jiu-jitsu mesmo, ele de kimono, você vendo ele em ação, fazia dele ser esse fenômeno? É a velocidade de raciocínio, antever as posições, ele ser mentalmente calmo, preparado para todas as situações. Uhum. O que fazia o Rickson ser, o que fez ele ser esse gênio absurdo dentro da história do jiu-jitsu? O Rickson é um cara muito especial, bicho. Se você pensar bem, eu brinco assim, de vez em quando eu faço seminário, eu falo, o Rickson ele não nasceu no tatame. Quando ele saiu da mãe dele, já saiu fazendo uma saída de cotovelo, dando aquela escapada, né? Foi quando ele nasceu assim, né? E o Hélio queria fazer um campeão de qualquer jeito. E ele viu no Rickson, claro, no Rório, e o Helson também. O Helson era o favorito do Hélio. O Hélio adorava o Helson. Mas o Rickson tinha aquela disposição. Primeira coisa que ele era um cara que ele sabia disseminar, ele era brincalhão pra caramba, mas também quando era sério, era sério. Essa era a coisa do Rickson. Ele brincava demais. O Rickson sempre foi muito brincalhão. Mas quando estava falando sério, era sério. E ele é muito teimoso também. Son Querri é teimoso igual o pai. Meu irmão, para fazer aquele cara bater, não vai, meu irmão, não dá, não tem jeito. O cara é escorregadio, é um quiabo. Ele mexe igual ele tem uma elasticidade assim, igual uma borracha, e forte igual um touro, e ele não perde uma posição. E quando eu digo não perde uma posição, não interessa que posição que você esteja. O Rickson botou uma mão no teu pescoço, a segunda mão vai entrar. O Rickson, e tu não vai sair dali. Não vai sair nem da montada, nem de nada. O Rickson tá na tua guarda, ele vai passar a tua guarda e vai te finalizar. Você tá na guarda do Rickson, ele vai te finalizar 50 vezes na guarda, antes de você pensar em sair. O meu último treino que eu dei com o Rickson foi antes do Rockson falecer, 2000. Uns 2 meses antes do Rockson falecer. Se eu te falar que ele me finalizou umas 35 vezes, você acredita? Nossa senhora, velho. Eu já escutei muita gente vindo aqui falar, teve um treino com ele me finalizou 10, 8, 35, a gente vê o nível, né? O talento dele. Fiquei 6 horas no tatame. Eu já não vi o Rickson durante um tempo, né? Aí eu fui lá visitar na casa dele, levei minha esposa para lá, minha esposa ficou com a esposa dele, e eu fiquei no tatame. E o Kron era um bebezinho assim, né? Kron é um amorzinho de pessoa também, era um excelente garoto esse moleque, hein? Kron, moleque nota 10, para quem não conhece ele, era muito boa garota. Mas o que aconteceu foi que o Rockson também, o Rockson era um atentado, o Rockson era danado, que só você vendo. Esse é fio desencapado, hein? Se tivesse vivo aí, o Rockson ia ser um campeão das pesada. Mas como eu te falei, o Rickson ele tinha essa disposição.
A técnica que o Rickson tem é muito apurada. Ela é tão apurada que ele sente o cheiro do adversário dele, coisas que o adversário dele deveria estar fazendo para se defender naquele momento. Ele vê que o cara está um pouco atrasado, e aí já era. Não tem jeito. Ele pega mesmo, pega... Eu já vi o Rickson pegar tanta gente. Olha, rapaz, eu não tenho nem como falar. É muita gente. Eu já vi o Rickson bater em todo mundo. Tem história do Rickson que só você... Desde garoto, meu, toda hora na academia. E quando a gente chegou na Califórnia, meu irmão, chegamos na Califórnia, aqui na América, cada monstro, cada galalau monstruoso queria brigar com a gente. Isso aqui nos Estados Unidos, para quem não sabe disso, rapaz, quando nós chegamos aqui na América, a situação foi difícil. Se não fosse o Rickson para garantir a nossa reinado aqui, olha, o Rickson que era o cara que garantia tudo, meu. Na hora da pau Pereira mesmo, ele esteve na minha cidade 2 vezes. Nós desafiamos a cidade inteira lá. Mestre, falando nisso, né, tem até um confere famoso, né, desses desafios. O pessoal chega a família brasileira, a família Grace, que vai pegar todo mundo, e algumas pessoas não acreditavam nisso e chegavam aí para desafiar vocês. Tem até um vídeo na internet em que você acaba pegando um bodybuilder. Então, conta de algumas histórias suas, especificamente, que você teve que colocar o jiu-jitsu em prática e botou o pessoal para dormir, ou pegou um braço, enfim. Conta alguma dessas histórias aí nos primórdios da sua ida para os Estados Unidos ali, e essa ligação sua com o mestre Rickson, defendendo a bandeira dele e do jiu-jitsu. Na verdade, a minha ida para os Estados Unidos, a minha vinda para cá, aconteceu por um fato assim, até gozado. Quando o Rickson veio para os Estados Unidos, eu estava treinando lá na Academia Grace, eu perdi o meu brother, né, que estava lá comigo todo dia. O Royler, adoro o Royler. O Royler também era um casca grossa do caramba, mas o Royler era bem mais novo que eu na época, né? Assim de idade, né? E o que aconteceu foi que nessa época, quando o Rickson veio, eu fui dar aula na Corpo 4. Aí eu dando aula na Corpo 4, eu fui lá perguntar pro professor Hélio, né? Falei, professor, o Álvaro Barreto tá me chamando para dar aula na Corpo 4, posso dar aula lá? Aí o Hélio olhou para mim, Pedrinho, se tu quiser dar aula de jiu-jitsu, vai dar aula lá no Reilson, lá na Gávea. E diz para ele, não vou nem falar isso aqui, porque isso aí vai... Em resumo, vai lá, não sei o que, vai dar aula pro Reilson, coisa e tal. Aí, em resumo, eu fui no Reilson, gente muito boa, eu vi lá o programa dele todo, voltei na Corpo 4 e comecei a dar aula na Corpo 4. Porque o Álvaro Barreto me ofereceu um salário que era enorme, era muito alto na época. Em resumo, aí eu comecei a dar aula lá, o professor, ele, quando viu que eu estava dando aula lá, por 1 ano que eu dei aula, a Corpo 4 ganhou o campeonato estadual lá em Niterói. Assim, tirou o primeiro lugar. E o Hélio, falando com o Rickson, falou, pô, o Pedrinho tá aqui, mostrando posição aqui para outras pessoas aqui, outra academia. E o Rickson falou, pô, tem que trazer o Pedrinho para cá, pô. O Pedrinho conhece, o Pedrinho é magrinho, coisa e tal. Você sabe que ele não quer ver, mas ele trabalha na Bolsa de Valores, ficou aquela história. O Rickson me ligou. Quando ele me ligou, eu já não estava mais na Bolsa, eu já estava só dando aula. E eu falei, meu irmão, ele me falou, Pedrinho, quer vir para os Estados Unidos? Eu falei, vou. Assim mesmo, bicho. Em 2 semanas eu estava na América. 2 semanas eu fui para os Estados Unidos e o Hélio veio comigo, a gente chegou junto. E quando eu cheguei lá, eu dormia com o Hélio na garagem lá. A gente dormia todo dia na garagem. Eu dormi 6 meses na garagem, bicho. Eu e o professor Hélio. E o Limão. Limão também. Mas a tua pergunta era outra também. Eu já dei uma desviada também. É tanta história. Não, então, quando você... desses momentos, né, dos desafios que o pessoal vinha desafiar o jiu-jitsu, para mostrar que a arte deles era melhor, aquela coisa toda, e duvidando, né, desse jiu-jitsu brasileiro ser tão letal, enfim, que eles desafiavam vocês. Conta alguma história, além dessa do bodybuilder famosa, algumas modalidades que você teve que desafiar, e, lógico, no final você acabou levando vantagem. O jiu-jitsu venceu. Foi. Pelo fato de eu ser esse cara magrinho, que eu sempre fui magrinho, o Hélio, na cabeça dele, ele falou, bom, eu preciso trazer um cara magrinho aqui, técnico, que conheça o jiu-jitsu dele, né? O Hélio fazia o jiu-jitsu dele, é diferente de todo mundo. O jiu-jitsu era dele. Aí ele me chamou para cá. Quando ele me chamou, o Rorion, logo em seguida, quando eu botei o pé na América, que foi em maio de 1990, logo no primeiro ano, no ano seguinte, o Rorion ofereceu um desafio de $100 mil para quem batesse no faixa preta de jiu-jitsu. E eu estava sozinho em Utah. Me mudei sozinho para lá.
Aí, meu amigo, o pau comeu legal lá, rapaz. Era uma doideira, rapaz, porque eu morava num apartamento, eu pobre, né, bicho, iniciando de América, não tinha dinheiro, eu dava aula num subsolo, assim, num lugar, e toda hora batia nego na minha porta. Ei, $100.000 com a revista, sabe? Estava na Black Belt Magazine, tinha $100.000 de desafio. Aí eu, espera um pouquinho, meu amigo. Rório, aí, meu irmão, tem um cara aqui, bicho. O cara que desafiado, o cara parece um armário aqui, meu irmão, querendo me desafiar aqui. Fala com ele aqui. Aí eu botava lá, a conversa lá, ele falava inglês lá que eu não entendia nada, dava o telefone de volta para mim, Pedrinho, não tem dinheiro envolvido não, passa o cerol no cara aí. E era assim que dava praticamente os desafios. Eu fiz dezenas e dezenas e dezenas de desafios desses. Lá na minha casa, pô, mais de uns 20 entraram na minha casa querendo brigar, todos saíram alunos, todos. E o mais bacana é isso, né, mestre? Que no final a pessoa acaba virando seu aluno, seu amigo, né? Todos viraram aluno, todos viraram amigo. Teve um rapaz que eu estava treinando com ele, eu tinha 2 filhas na época, minhas filhas estavam olhando o desenho animado. Aí o rapaz era um cara monstruoso, forte, que nem esse Mr. Utah, 240 pounds, só que dessa altão, sabe? O bicho era um monstro, e era faixa preta de Wing Chun. Aí o Rory me falou, cuidado com esse soco que vem aqui no meio, Pedrinho. O soco vem no meio do Wing Chun. Aí eu agarrei esse bicho, rapaz, e eu tava na minha sala, eu dava aula dentro do meu apartamento, eu tinha uma salinha e que era conjugada com uma outra sala, só que não tinha porta. Eu agarrei esse cara, assim, fiquei pertinho dele, né, para ele não me dar mais soco, e ele saiu correndo, sai andando, eu botei ele de cabeça para baixo, atrás da televisão, onde minhas filhas estavam olhando o cartoon, minha filha estava vendo o desenho animado, eu botei o cara de cabeça para baixo, atrás da televisão. E a minha filha, pai, sai da frente, pai, tá atrapalhando o nosso desenho. Sensacional, mestre. Sensacional. Mestre, agora, última pergunta em relação ao mestre Rickson. É lógico que a gente tem um horário, daqui a pouco você tem um compromisso, a gente ainda tem 20 e poucos minutos. É óbvio, você que é um amigo pessoal dele, ele cita até você nos 2 livros como uma figura que ele tem um grande carinho, um aluno e um amigo dele. E você está vendo essa situação nele com o Parkinson, mas ele com toda a resiliência, com toda a força dele, sempre dando bons exemplos e demonstrando que vai lutar até o final. Até nesse momento a gente vê a força interior dele. Como que você enxerga esse atual momento dele e o exemplo que ele está dando de força e de bravura para o mundo inteiro? Novamente, né, ele mostrando que ele é um guerreiro em todas as situações. Um guerreiro mesmo. É um guerreiro. Tive com ele agora, foi quando eu voltei do Brasil, final de fevereiro, fui lá na casa dele lá, passei lá, fiquei uns 3 dias lá na área dele lá. O Rickson é um guerreiro nota 1000. E o cara tem uma personalidade muito gente boa. Ele é um amigo nota 1000 também, amigão, meu irmão. O cara é bom, é um cara que tu vê, a gente se conhece há mais de 50 anos, bicho. Eu nunca tive um tipo de desentendimento, um tipo de mal-estar. Nunca tivemos assim nada de que possa. Realmente ele. Só que é um cara. Essa doença, se tiver alguma pessoa que vai bater nessa doença, vai ser o Rickson. Porque ele é teimoso, ele é danado e ele tem a disciplina que não é. A disciplina do Rickson é impressionante. Ele faz jejum, ele faz dieta. Agora eu mandei um contato para ele agora. Foi agora, ontem, 2 dias atrás. Mandei um contato para ele de um cara que está fazendo testes com aqueles células-troncos. Mas é um célula-tronco que ele injeta num lugar da tua cabeça que reprograma, parece que reprograma tudo lá, né? Eu fico tentando aqui ver se ele vai. Se bobear, até eu vou lá com ele. Vou junto, para eu dar aquele empurrão. Mas é aquilo que ele falou, ele é um lutador, bicho. O cara é um batalhador. Eu tive com ele quando eu vi ele andando na praia. Eu não vi o Rickson um tempo, né? Eu vi o Rickson andando assim em direção à praia. O bicho tá forte pra cá mesmo, parece um halterofilista. Eu falei, meu irmão, virou malhador de ferro, bicho. Tá forte demais, meu irmão. O cara tá um bração, bicho. E a tremedeira que ele tem, ele só treme quando ele relaxa, bicho. Quando ele tá relaxado é que ele começa. Quando ele bota a mão em você, para tudo. Bacana. Sempre um grande exemplo para todos nós, o grande mestre Rickson Gracie. Mestre, falando agora da sua associação, né?
que também é uma associação de grande sucesso. Conta um pouco para a gente do atual momento dela e, lógico, como que ela surgiu, né? Quando você criou, qual que era a ideia principal que você teve? Você tem um currículo diferenciado também. Fala um pouco, destrincha um pouco sobre a sua associação, mestre. Rapaz, a associação começou em 1992 e eu estava lá em Utah, morando em Utah, apareceu um aluno que veio da Virgínia, da Virginia Beach, e era um dos caras mais condecorados do departamento do Navy SEAL dos Estados Unidos. Ele era o mais condecorado, perdão, mais novo, mais jovem, que passou pelo BUD/S. O nome dele é Frank Cucci. Aí ele apareceu lá na minha academia, fizemos amizade, e ele queria treinar comigo. Ele queria treinar com o Rickson, mas só que o Rickson era ocupado. E naquela época, pô, quem não achava o Rickson, me procurava. Era mais ou menos isso. E o Rickson também falava, meu irmão, não tenho tempo não, procura o Pedro Sauer. O Rickson sempre me mandou muita gente treinar comigo. Aí esse Frank começou a treinar, ele falou, pô, posso abrir uma filial sua aqui, na minha academia? Eu quero carregar a tua bandeira aqui. Aí eu perguntei ao Rory como é que funcionava isso, eu não sabia como é que era, né? E meu inglês também muito pouquinho, isso em 92. Aí eu comecei a dar aula, ia para Virginia Beach, começava a dar aula lá, passava lá uma semana, todo mês eu passava uma semana. Dava aula para os Navy SEALs. Aí eu fiz um programa para os Navy SEALs, de defesa pessoal, que é o programa do Hélio Gracie. Eu nunca inventei nada. Eu aprendi jiu-jitsu com o Hélio, aprendi com o Rickson e botei um pouquinho da minha pitadinha, só. O resto é o jiu-jitsu que o Hélio me ensinou e o Rickson. Ponto final, não tem outra. Aí o que aconteceu? O Frank Cucci começou a me apresentar outras pessoas. Eu conheci o Greg Nelson, conheci quem mais? Jeff Curran, que lutou. O Jeff Curran tem 110 lutas, lutou no UFC, o cara é MMA, profissional. Aí dali começou a crescer. Quando eu vi, eu estava com 30 academias afiliadas comigo. E aí o Rickson falou, pô, Rodrigo, eu vou começar a American Jiu-Jitsu Association. Aí eu falei, pô, bicho, se você começar uma American Jiu-Jitsu Association, eu vou fechar a minha, pô, porque eu não vou ficar competindo com você, pô. Ele começou a American Jiu-Jitsu Association, eu fechei a minha, botei todos os 30 alunos para ser parte da American Jiu-Jitsu Association e ficamos lá até 2001, quando o Roxon faleceu, né? E o Rickson sumiu, não quis mais aparecer. A associação do Rickson, ele começou a largar tudo, né? Ele deu aquela sumida, né? Mais do que né? Tem que entender isso. E a associação, de repente, começou a ficar fora. E eu comecei a dar aula aqui, dar aula ali, comecei aqui. Aí começou a primeira academia, a segunda academia, a terceira academia, a quarta, a quinta. Quando eu vi, estava 20, 25. E hoje em dia são 150. São 150 academias afiliadas no nosso grupo. Todas elas fazem o programa de defesa pessoal do Hélio Gracie. Todas elas são membros do Rickson, desse site do Rickson, que é para aprender também. E também do Hiro e do Renner, da Gracie Combative. Eu falo para meus alunos, olha, a ideia para vocês, em vez de falar o que é, vai aprender jiu-jitsu, pega a posição e vê se a posição funciona primeiro. Vê se a posição é boa. Se ela for boa, começa a fazer. Não começa a reclamar da posição, ou falar que a posição está errada, ou falar que isso não funciona, sem saber. Vai fazendo, vai aprendendo, porque daqui a uns anos, é que nem um quebra-cabeça. No início, a gente fica meio perdido. Mas depois de uns anos, tudo funciona, tudo encaixa, né? Tudo fica fácil. Fala, pô, jiu-jitsu é tão fácil. E jiu-jitsu não é de complicado, é fácil, né? Se você for pensar bem, nós complicamos o jiu-jitsu porque a gente traz a nossa intenção, né? A gente traz a nossa memória muscular. Nós trazemos a memória muscular. E a nossa memória muscular, ela atrapalha a gente. Porque o jiu-jitsu está mandando você fazer uma posiçãozinha assim. Memória muscular, você faz assado. O braço vai para fora. Aí ficou para fora e você ficou um pouquinho mais fraco. No jiu-jitsu é assim. Em resumo, quando você começa a aprender essas coisas de memória muscular, aí o jiu-jitsu fica fácil. E a associação cresceu orgânica. Ela é 100% orgânica. Todas as academias que nós temos, quer dizer, 99%, não vou dizer 100%, porque nós tivemos algumas
2 ou 3 que vieram de outra associação, mas no meio de 150, quer dizer, nós temos um recorde muito bom. E as pessoas que estão na nossa associação, elas não param. Porque elas aprendem o jiu-jitsu mais refinado, elas aprendem o jiu-jitsu assim, com mais técnica, e nós temos o currículo, tem que aprender esse currículo aqui, tem que aprender todas as posições aqui. E ali você, no final, se você continuar aquilo ali, você acaba ficando bom. Você aprende o jiu-jitsu refinado. E o jiu-jitsu refinado você não para. O casca grossa para, bicho. Verdade, mestre. Essa pergunta foi até do meu amigo Luiz Segundo, ele é dono da página Origens do Jiu-Jitsu. Sigam aí no Instagram, que ele também é um grande pesquisador, né? E várias fotos aí das lendas históricas do judô, do jiu-jitsu, ele tem lá no Instagram dele, então, @Origens do Jiu-Jitsu. Mestre, falando nisso, até o próprio Luiz Segundo fez uma pergunta para você. Como que é, na sua parte de currículo, a parte de paulada, defesa de revólver, como você disse, muito do que você faz é baseado no ensinamento do grande mestre Hélio, né? E hoje em dia, muitas academias, a gente sabe que ensina ali o jiu-jitsu para competição, já começa ali fazendo uma posição já de luta mesmo. E o programa do grande mestre Hélio Gracie, o programa histórico da família, e o seu é muito voltado também para o ensino da defesa pessoal. Fala um pouco para a gente sobre essa parte, né, de defesa de paulada, defesa de facada, enfim, se o seu programa é bem parecido ou com o tempo você teve que fazer algumas adaptações, e a importância do jiu-jitsu, da defesa pessoal dentro do jiu-jitsu, que hoje em dia nem todas as academias, aliás, bem poucas praticam, né? Olha, eu digo uma coisa, a defesa pessoal é um fator mais importante que você pode fazer para você continuar no jiu-jitsu até o resto da tua vida. A defesa pessoal vai te dar uma sensibilidade para você perceber coisas antes das coisas acontecerem. Ela te dá uma certa noção de possibilidades. Então, imagina você pode ser um jiu-jitsu casca grossa, faixa preta, campeão mundial, mas se você não tem noção de soco, não tem noção de chute, não tem noção de paulada, não tem noção dessas outras coisas, você vê que se você for para lutar no UFC, é desastre, vai ser um desastre. Você tem que aprender, na verdade, a mais importante, você aprender a defesa pessoal, é você aprender as coisas que são mais corriqueiras na rua, do ser humano. Quais são as posições mais corriqueiras do ser humano? Entendeu? O ser humano, você pode pegar uma criancinha desse tamanho, pequenininha, vem aqui, dá um soquinho no papai, ele vai fechar o olho, vai bater o olho assim completamente, mas vai fechar a mão, vai usar o bracinho, sabe? Você quando você entende de defesa pessoal, você fez a tua cama pro resto da vida. Você praticamente, não é que você vai ficar assim, você não é mais uma vítima, porque você sempre se posiciona numa posição de, opa, espera um pouquinho, esse cara me olhou errado, ou você... A defesa pessoal não é só a facada, não é só a cadeirada, não é só a arma. A defesa pessoal é você entender quando o outro sujeito que está em frente de você está com uma boa base e ele está com um bom ângulo para te dar um knockdown, para te dar um soco violento. Quando você tem a noção de defesa pessoal, você dá 2 passinhos para o lado, aí o cara já perde a base dele, já não tem mais aquele soco. E a briga nem começou, não tem nem ideia, é só possibilidade. Isso é muito importante para você conseguir premeditar as coisas. E quando você consegue premeditar as coisas e você bota isso em conjunto com o nosso rola, quando a gente está rolando no tatame, quando a gente está rolando no tatame, a gente está botando aquelas coisas juntas, né? A gente está fazendo aquelas calculações para pegar aquela outra história também. Se você pensar no jiu-jitsu como meio de finalização ao invés de pontuação, toda posição que o teu oponente fizer, que ele fizer, te der uma besteirazinha, te der qualquer espaçozinho, você pega ele. Porque você percebe que ele passou do tempo de defender. A defesa pessoal te dá esse termômetro, esse relógio. Ei, meu amigo, sinto muito, meu irmão. Tu tá na minha mão agora, bicho. Tu era pra ter defendido isso quando a primeira mão entrou. Vai querer resistir agora com a segunda mão?
Pô, meu irmão, teu braço era para te ter defendido quando eu lacei aqui, não era agora que tá esticado. Você consegue perceber essas coisas. E quando você percebe isso, você cria longevidade no tatame. Sensacional, mestre. Vi um vídeo um dia desse, você falando exatamente sobre NTV, as coisas. Se eu não me engano, foi o grande mestre Flávio Bering, dele falando uma situação dessa, se estiver discutindo com alguém, se a pessoa falar de um jeito assim, calma, com a mão assim para baixo, é uma coisa, se ela falar assim, é outra. Então você já sabe que se ela fizer assim, é porque é um indício de que ela pode se exaltar para uma briga. Se for o contrário, o mestre Flávio, me desculpe, enfim, sou amigo do mestre Flávio, mas sempre vejo aí as aulas dele e ele fala exatamente sobre isso também. O pessoal vê, defesa pessoal é muito além do que a parte do conflito. Às vezes até você saber o lugar de fuga, né, o lugar mais rápido de você ficar para ir embora, que tem os acessos, tudo isso é defesa pessoal, uma coisa que engloba situações muito mais amplas, né? E no seu sistema tem muita coisa voltada a isso. Agora, outra pergunta, mestre, que é até do próprio Luiz, também do Luiz II, sobre o no-gi, né? Você que vive na América há mais de 30 anos, e a gente sabe da popularidade que tem o no-gi, enfim. Ele, hoje em dia, por exemplo, a sua associação tem muitas aulas, tem uma parte de no-gi também, e como que você vê essa parte de finalização em membros inferiores, enfim, que hoje em dia é muito popular, a ponto do Gordon Ryan ser, talvez hoje em dia, o grande nome do grappling. Como que é o no-gi dentro do seu método de ensino? Nós temos aulas de no-gi 2 vezes por semana, toda academia, toda associação a gente faz no-gi. Eu acho muito importante também treinar sem kimono. Só que eu quero primeiro que você aprenda um jiu-jitsu com kimono. Eu quero ver você com kimono primeiro, aprender um jiu-jitsu com kimono, sentir aquela falta de movimento, e depois você tira o kimono. E quando tirar o kimono, tem que ir com calma, tem que ir devagar, porque é um lugar que dá muita... A pessoa se machuca muito, né? Hoje em dia, os ortopedistas aqui nos Estados Unidos estão milionários. Então, que hoje em dia a operação de joelho, de pé, de quadril é um negócio de... Você não acredita. Não acredita, é o dia inteiro. Porque o jiu-jitsu virou uma febre. E esse negócio de atacar muito as pernas, a gente não tem muita sensibilidade no pé, a gente não tem muita sensibilidade no joelho. E às vezes você quer escapar da posição e daquela estalada, né? Aí, meu amigo, dependendo da estaladinha, já era. Dependendo ali, vai ser um convite para você começar a parar de treinar. Eu acho que todo mundo tem que aprender o sem kimono. Todas as aulas sem kimonos que nós fazemos aqui começa sempre com defesa. É só defender chave de pé, defender chave de joelho, bater. Quando o sujeito fechar as duas mãos, bate. Não precisa nem tentar escapar. Nós temos uma como é que diz assim, uma guideline que diz não pode escapar. Se você for pego, você está proibido de escapar. Você tinha que escapar antes, pô. Tem que aprender a prevenir, a premeditar. Pô, escapar depois que o cara te pegou, você vai fazer isso depois, é claro. Você vai ficar uma águia depois. Mas agora, eu quero que você escape antes, pô. Tenta conhecer o jiu-jitsu antes. É a mesma coisa um boxer querer defender o soco com a cara, pô. Entendeu? Você pode parar o soco aqui. Mas, pô, você não defendeu o soco. O jiu-jitsu, a gente quer defender quando o cara pega. E aí o que acontece? Aí um puxando para cá, outro puxando para lá, os dois são mais ou menos inexperientes. É cheiro de hospital. Mestre, vamos para as duas perguntas finais. Teve um treino seu famoso também com o grande Oleg Taktarov, né, lenda do sambo também. Conta um pouco sobre esse rola, como que foi com aquela lenda do sambo e um cara extremamente forte, com muita técnica, um dos maiores nomes da história do sambo. Lógico, depois ele foi um dos primeiros nomes ali que fez o sambo, até por ele estar no UFC. Depois, é lógico, teve o Fedor Emelianenko, que foi o maior nome da história do sambo, principalmente um lutador de sambo que foi para o MMA. Mas essa luta, esse encontro seu com o Taktarov, foi o quê? Foi um rola? Foi um treino? Conta um pouco pra gente, e você viu ali a dificuldade de lutar com um grande nome do sambo. O que apresentou para você esse momento? Olha, rapaz, eu estava na academia do Rório, eu estava lá no Rório visitando a academia, a Academia Gracie, e apareceu
um russo que queria sair na porrada brigar com o Royce. Aí tava aquele bafafá lá na academia, aquela confusão. Aí eu olhei pro Rory, o que tá? Pô, o Royce não tá aí, o cara veio aqui, tá querendo fazer um treino com o Royce. Não é briga, não, fazer um treino. Quer fazer, Pedrinho? Eu falei, pô, claro, eu faço. Aí o Rory me deu o kimono dele, eu tava sem kimono, eu tava só visitando. Eu cheguei lá na academia, eu fui almoçar, fui lá só pra visita, praticamente. Meu kimono tava em casa. Aí o Rory me emprestou a faixa, me deu uma faixa e me deu o kimono dele. Aí tava, você lembra o juiz, o John McCarthy? Claro, lembro sim. O Big John McCarthy? Foi a primeira vez que o Big John McCarthy viu dois caras se pegando. Ele foi o primeiro dia de aula. Nossa Senhora. Eu me lembro que ele botava assim a cara assim, tinha um vidro assim na porta, sabe? Na verdade, só tava Rorion, dentro do tatame, tava eu e o Oleg e o Rorion. Não tinha câmera, era para ter sido filmado. Porque, meu irmão, foi 40 minutos de pau Pereira. Eu peguei o braço dele, logo quando ele começou, ele olhou assim para mim, né? 150 pounds, né? E o Oleg era grande, bicho. O Oleg era de 200 e alguma coisa, né? E forte com técnica, né? Porra, meu irmão, o bicho era um monstro. O bicho não só forte, o cara brigava com o urso, meu irmão. O cara brincava com o urso na infância, bicho. O cara era um monstro. Mas o jiu-jitsu do Hélio Gracie, cá entre nós, eu peguei o cara 4 vezes. 2 vezes por montada, 2 vezes pelas costas. Mas não foi por finalização, não. Foi porque ele se exaustou. Ele não bateu por finalização. Eu peguei o pescoço dele umas 15 vezes. Eu tava assim, o mal assim, ó, pescoço lá dentro, e o Rory olhando assim, ainda tá acordado, Pedrinho. Não dormiu, não. Assim. Meu irmão, o cara é impressionante. O braço dele, eu estiquei o braço dele 4 vezes, bicho. O braço dele dobrou assim, ó, ao contrário, assim, ó, assim. O cara é double joints, ele tem junta... O cara é doido. Sim. Tu viu as lutas dele no UFC? Já, pô. Ele se tornou uma lenda do MMA. Eu falei, quando o Renzo foi lutar com o Oleg, eu falei, Renzo, meu irmão, acaba essa porra rápido, meu irmão, porque esse bicho é um monstro. Tenta acabar rápido. O Renzo dele um chutão, meu irmão, pegou lá no... Caramba, eu tava lá, eu tava na beira do ringue. Aquela famosa pedalada e depois ainda deu um cruzadão nele. Puta, pegou estalou, baf, foi uma estalada mesmo. Quando o Raya tentou pular a cerca e um policial agarrou o Raya deu uma cotovelada no policial, o policial queria levar o Raya preso, meu irmão. Aí eu e um amigo meu, um aluno meu que era polícia, pegamos o Raya, o cara botou, não, tá comigo, deixa ele, tá comigo, você é irmão. Livramos o Raya da cadeia. Ele é preso, bicho. Sensacional. Tantas histórias. Mas estamos indo para a pergunta final, justamente aí pelo tempo que a gente combinou, né? E você tem um compromisso. Essa pergunta eu faço para todos os grandes nomes da história do jiu-jitsu, né? Tive a honra de entrevistar todo mundo. Fiz essa pergunta para o grande mestre Flávio, para o mestre Silvio, né, da família Bering, lendas da história do jiu-jitsu, para o Rickson, para todo mundo, para o Rorion. O que é ser um bom professor de jiu-jitsu para você? Um bom professor de jiu-jitsu é aquela pessoa que sabe transmitir o conhecimento com sabedoria, com inteligência, com respeito, com integridade, com disciplina. É passar tudo que é qualidade para o aluno. É ver onde o aluno precisa e botar aquela qualidade na mão dele. E sempre botar o aluno para cima. Sempre faz. O Hélio tinha essa muito bom, meu filho. Isso aí, meu filho. O Hélio tinha esse negócio. Ele sempre te botava para cima. Ele nunca te botava para baixo. Se você, às vezes, corrigir muito o erro, às vezes a pessoa fica, não quer mais fazer porque eu estou errando muito. Mas se você ajudar um pouco, né, assim, o cara se sentir um pouco melhor, ele não para. E falando da família Bering, eu não posso falar do meu grande amigo, meu grande parceiro, o Marcelo Bering, que foi meu parceiro de treino durante mais de 10 anos, bicho, diariamente. Meu brother de muitos anos. Conheci o Marcelo também de infância. Tinha 15 anos de idade quando eu vi o Marcelo, em briga de rua. Isso vai ficar para outra história. Outra 1 hora que a gente já fica marcado, então, já tem um compromisso para outra live, mestre. Mas o bacana é você ver que todas essas famílias, só para terminar, você, a família Bering,
todos os grandes nomes da família Gracie, vocês conseguiram construir uma história e levam esse jiu-jitsu do grande mestre Carlos, do grande mestre Hélio, para tantas e tantas gerações. Realmente passa um filme na sua cabeça ter sido aluno do mestre Hélio durante tanto tempo, ser aluno do Rickson. Se você fosse definir a sua história nos últimos 40, 50 anos, qual palavra você usaria, mestre, para definir? Eu sou uma pessoa de sorte. Muita sorte. Ter conhecido o Hélio, Rickson, Rorion, Helson, essa foi a minha primeira, Royler, essa foi a minha primeira, e todos os amigos que vieram juntos. Né? Eu me lembro dos Valentes, me lembro do Pedrinho Valente, cara, criancinha. Pedrinho era um garotinho muito boazinho. O pai o Pedro Valente Sênior, me treinei muito com ele, muito gente boa. Olha, o jiu-jitsu é uma dádiva. E o inteligente é aquela pessoa que consegue ficar com essa dádiva até o resto da vida. Para finalizar, mestre, que eu sei que a gente combinou o horário, já só 1 hora e 1 minuto, mas você acabou de falar da família Valente. É lógico que eu já entrevistei algumas vezes o grande Pedro Valente, o Gui Valente, e a gente vê uma coisa que une o que você falou hoje, e eu consigo fazer a ligação com o que eles falam sempre aqui comigo. A gente vê um amor absurdo dos Valente pelo grande mestre Hélio Gracie, pela figura dele, pelo grande professor que ele foi, pelo método de ensino, por todas as coisas. E eu vi muito disso em você também. Quem conviveu com o grande mestre Hélio de verdade, foi aluno direto dele, escutou os conselhos, escutou as histórias dele, como você mesmo disse, a positividade, as coisas que ele sempre falava, jogava a pessoa para cima, chamava o cara de campeão, aquela coisa toda. Ter tido a convivência direta com um grande mestre deve ter sido algo enriquecedor na sua vida, né, mestre? Ele realmente era uma figura diferente, né? Completamente diferente. O professor Hélio, eu conheci já mais velho, né? Eu já não queria ter conhecido quando era novo, hein? O professor Hélio, quando era novo, devia ser um problema. Mas depois de velho, depois que, né, com mais calmo, o Hélio era sensacional. Ele era uma pessoa sensacional, fora de série. Ele me mudou minha vida, bicho. Ele me fez virar homem. E não só isso, bicho. Depois, quando eu voltei para cá, vim para América, eu dormi com o Hélio 6 meses. Quando eu fui lutar quando eu fui sair na briga lá com o halterofilista, o Hélio, conversei com ele, o professor Hélio: Pedrinho, não deixa o cara te acertar. Fica de olho no soco, não pode ser acertado. Um bicho tá dando 50 quilos, Pedrinho. Isso é muito peso, hein? Muito peso. Não dá mole, não. Não deixa ele te dar um cascudo, Pedrinho. Assim, ó. E foi assim que eu fui na briga. Fui pra briga assim, eu não posso deixar esse cara me acertar. E eu fui ali calminho, fiquei amarradão, fiquei ali só esquivando. Eu acertei o cara várias vezes, sacudi o coitado. Sensacional, mestre. Uma honra ter conversado com você. Você é uma das figuras que eu queria ter entrevistado, e agora mais um grauzinho ali na minha faixa, mestre. E deixe o seu recado para as pessoas que admiram você, a sua história, e admiram e praticam o jiu-jitsu. Deixa o seu recado final para os praticantes da arte suave aí no Brasil e no mundo inteiro, mestre. Olha, meu recado para todo mundo aí: vai brincar jiu-jitsu no início, bate, tenta fazer uma vez por semana, faz uma sessão uma vez por semana, no qual você vai bater para todo mundo. Começa a bater para todo mundo. O cara pegou você na posição, não escapa. Vai batendo. Mas aqui, ó, você sabe que você está fazendo isso intencionalmente, para todo mundo que estiver treinando contigo mostrar as cartas para você. Todas as melhores posições que eles têm, eles vão fazer em você. O Rickson fez isso comigo durante 30 anos. Me finalizava todo santo dia. Chegou uma hora, eu sabia que ele ia fazer. Eu falei: meu irmão, que isso? Que nada, são o quê? De jeito nenhum. Eu já comecei a ver. É claro que ele continuava me pegando, como eu te falei, me pegou 35 vezes no último treino, mas eu já sabia que tinha. Eu já sabia, de jeito. Eu já começava a ter uma certa intimidade com posições que só viriam a aparecer no futuro. As coisas. Eu já estava me defendendo de coisas que era antecipadamente. Se eu ficasse ali, eu ia perder. Isso é o jiu-jitsu. Você conseguir descobrir a defesa pessoal do jiu-jitsu. Defesa pessoal,
vai deixar você crescer até você tiver... Ó, com 92 anos de idade, o professor Hélio tentou me finalizar. Fizemos um treino, nós dois, 92 anos de idade. Ele tentou me finalizar. Como é que pode isso? É o jiu-jitsu refinado de defesa pessoal. Lembra dessa defesa pessoal? Não quer dizer paulada, não quer dizer facada, não quer dizer arma. Defesa pessoal é você descobrir a oposição antes dela chegar. É você imaginar o que alguém pode fazer com você antes dele fazer. Aí é defesa pessoal, meu amigo. Aí você vai crescer, vai envelhecer no tatame, porque você não vai ser pego de surpresa, você não vai ficar aquela cara, entendeu? Que vai ser aquela vítimazinha que vai botar a mão no chão, que vai deixar a perna no chão. Você está sempre espertinho ali, sempre se mexendo, sempre se protegendo. Essa era o Hélio Gracie. O Hélio, quando ele sentava no tatame e esticava uma perna, porra, ele já dava aquela chamada na mesma hora. E o Hélio, quando chamava, ele chamava para valer mesmo. Não era... Era meu filho quando ele gostava, quando ele não gostava, pô, era cada esculacho, meu irmão. É sensacional essa 1h e 6 minutos que a gente conversou. Com certeza foi uma aula para todo mundo. Essa live eu vou deixar ela para a semana que vem, para terça-feira, mas quem assistir, com certeza vai sair muito mais rico do que no início da live. Uma honra ter te entrevistado, mestre. Espero que você tenha gostado também das perguntas, da condução, e só tenho que te agradecer. Lourenço, um maior prazer. Antes de eu desligar aqui, eu esqueci de falar uma coisa aqui. Nós estamos acabando de lançar uma coisa chamada BJJ Mechanics. BJJ, Mecânica de Brasília Jiu-Jitsu. Eu, na minha vida aqui na América, eu tenho 6 terabytes de vídeo recording, de gravações. Eu deixo o nego me gravar aqui desde 91. E eu tenho isso tudo guardado. E nós estamos agora começando a botar toda semana. Tá entrando, cada semana entra um vídeo de 1 hora. Vai ter coisa aí que só você vendo. Mas aí vai ser um programa, vai ser um aplicativo, um site, como é que seria, mestre? É BJJ Mechanics. As pessoas têm aula de graça, tem algumas aulas de graça, tem as outras aulas que você tem que pagar, que não é muita coisa. Quer dizer, para o Brasil, se brasileiro, não é, eu sei que no Brasil é uma situação complicada, mas não é muito caro, não. E são aulas maneiras, tem pessoas boas. Nós vamos botar tudo que é faixa preta, todos os faixas pretas que eu tenho, que hoje em dia são 350 faixas pretas, bicho, que a gente tem na associação. Nós fizemos 350 faixas pretas. E esses caras, pô, eles fazem seminários com outras pessoas. Outra coisa que eu fiz, eu sempre incentivei todos os meus alunos a participarem de seminários de terceiros. Não quero saber quem seja. Vai no seminário. Seminário é a melhor coisa que tem. O cara vai querer mostrar a posição boa, o cara vai querer fazer tudo do melhor, você vai gastar um dinheirinho ali, mas você vai aprender alguma coisa, de boa ou de ruim, mas tu vai aprender. E quando tu aprender, traz pra gente aqui. Eu sempre fiz isso. Então eu nunca proibi ninguém. Então seria dentro de um site a pessoa se inscreve e lá tem o curso. BJJ Mechanics. E você pode ser pedrosauer.com, www.pedrosauer.com, esse é o meu site, para ter mais informações. Não tem muita coisa não, mas a gente vai começar a botar agora, vai ser, como eu falei, 6 terabytes. A gente começou isso semana passada. Então, vocês são a primeira pessoa que estão sabendo disso aí. É coisa demais, hein? 6 terabytes é muita informação, é muito material. Então, imperdível para quem gosta da arte suave e daquele que é aluno dos melhores da história, né? Não precisa de falar nada. Obrigado, amigo. Obrigado. Qualidade total. Mestre, uma honra, bom resto de semana para você, bom sábado, bom final de semana. Foi uma honra, fique com Deus, mestre. Muito obrigado, Florence. Para você também, um abração para todo mundo aí, tudo que é brasileiro aí. Maior saúde para todo mundo aí, irmão. Um abraço. Sempre. Um abraço, mestre. Valeu.